Fraude ou fato real? Pesquisadores brasileiros garantem que não é truque a gravação de vozes e imagens de pessoas que já morreram. Os espíritos no vídeo. Você vai ver daqui a pouco. Essa voz rouca, que mais parece um sussurro, segundo o professor Mário Amaral, pertence a uma inteligência de uma outra dimensão e foi gravada aqui nesse laboratório com a ajuda de todos esses instrumentos eletrônicos. Nessas investigações, nessas pesquisas, o professor pretende estabelecer algum tipo de contato com os espíritos, a chamada transcomunicação instrumental. O professor Mário Amaral, presidente da Federação Brasileira de Parapsicologia, é um estudioso desse tipo de comunicação com os mortos. Em pouco tempo de pesquisa, ele já conseguiu um arquivo com mais de 60 fitas com vozes que, segundo ele, pertencem a uma outra dimensão. O senhor conversa com quem? Bem, não há, no começo de toda a experimentação, o objetivo é esse, não há exatamente uma conversação longa. Existem pequenos diálogos, perguntas que são respondidas, não é? Nomes que aparecem com muita frequência, impressos na fita. O importante nessa pesquisa é justamente a coleta de material. Pelo exame desse material, nós deduzimos que são vozes de inteligências fora da matéria que absolutamente não pertencem ao plano físico. Uma outra forma mais sofisticada de comunicação com os espíritos é o vidicom. Esse processo, segundo os pesquisadores europeus que produziram este vídeo, consegue gravar a imagem de pessoas que já morreram. No Brasil, essas experiências estão sendo desenvolvidas pelo pesquisador Wilson Pickler, professor de psicobiofísica da Faculdade de Parapsicologia do Estado do Paraná. Como vocês conseguem registrar esses fenômenos de transcomunicação com uma câmera comum, uma câmera de VHS como essa, e com um televisor também comum? Nós usamos um televisor preto e branco, uma câmera VHS e fazemos um loop. A câmera filma o chuvisco do televisor fora de sintonia, pegamos o sinal de vídeo da câmera e enviamos de volta para o televisor. Quer dizer, o televisor passa então a reproduzir o sinal dele mesmo, que está sendo gravado aqui, filmado. E fica gravado na fita VHS para ser processado o sinal depois, para ser avaliado e estudado. Entre as imagens que já foram identificadas, estão a da atriz Romy Schneider e do padre francês François Brunet. Esse caso do padre, né, ele apareceu no vidicom, conforme nós estamos vendo aqui, nesta imagem, e ninguém tinha informações sobre esse padre. Foram pesquisar e encontrar os dados corretos sobre o padre. E encontraram um acervo fabuloso sobre transcomunicação. Esse padre havia pesquisado transcomunicação na época, analisaram a foto, tem semelhança realmente surpreendente. Realmente são muito parecidas. São muito parecidas. Que imagem é essa que nós estamos vendo? Essa, por exemplo, é uma imagem que foi anunciada no sistema do Spiricom através de voz, que seria Albert Einstein. Veja bem os detalhes. Olha como apareceu nitidamente a imagem do físico. Qual a probabilidade de que uma boa parte desses fenômenos não seja o resultado de fraudes? Olha, todo trabalho de parapsicologia, o pesquisador tem que atacar essa hipótese de fraude primeiramente. Ele tem que se certificar de que isso não se trata realmente de um truque, uma montagem. Depois vem a hipótese da interferência, que seria captações de sinais de rádio ou de televisão. Há casos em que aparece a imagem e som junto, como é o caso do Konstantin Haudive, que é um pesquisador pioneiro nesta área que já faleceu, e ele apareceu no sistema e se disse: Hier spricht Konstantin Haudive. Aqui fala Konstantin Haudive. Guten Abend, liebe Freunde. Hier spricht Konstantin Haudive. É a primeira vez que a humanidade está tendo acesso a informações de caráter científico, tecnológico, sobre vida após morte. Liebe Freunde, lieber Maggie, lieber Jules, lieber Kollege Deitermeier. Es freut mich, dass Sie heute Abend wieder einmal hierher gekommen sind. Nós mostramos as imagens do vidicom a D. Estevão Bittencourt, que é diretor e professor de teologia da Faculdade Eclesiástica de Filosofia João Paulo II.
Ele acha que esses fenômenos podem ter sido provocados pela ectoplasmia e pela psicofonia. O que é ectoplasmia? É a capacidade que nós temos de formar corpos com a energia que emana do nosso próprio ser. Quanto à psicofonia, é a capacidade que nós temos de falar a partir do nosso próprio ventre, é a ventriloquia. Sai então uma voz rouca, uma voz profunda, cavernosa, que é justamente o tipo da voz que sai do íntimo da pessoa. E se se pode dar uma explicação natural ao fenômeno, a Igreja prefere a explicação natural, psicológica ou parapsicológica, sem recurso ao além. O médico particular de Chico Xavier fala das polêmicas experiências de materialização de espíritos. Foi de umas materializações que nós médicos havíamos feito para estudos de uma médium que morava perto de Belo Horizonte, ela veio em Uberaba, e a única pessoa fora dos médicos era o Chico Xavier. Se ele contribuiu, que eu acredito que sim, para com que essas materializações se fizessem presentes, eu acredito que sim. Porque houve materializações, como estou com a imagem do espírito na nossa frente, que flutuava. Não só eu vi, mas como os outros colegas que estavam presentes viram. Mas foi uma materialização do espírito. Materializou-se uma irmã, que havia falecido em Campinas, um hindu, mas eles flutuaram na nossa frente. Esse aqui é o espírito que se manifestava assim. A irmã, essa madre que realmente estava presente, ela comunicou conosco. Mas o hindu não. Aqui a irmã, o Chico, esse era o nosso colega Valdo Vieira, também médico. Ela sempre referenciando ao caso do Chico. Os espíritos foram embora. Depois que a média acordou, nós fizemos os testes médicos e vimos a ela anteriormente a pressão da paciente, não era a paciente, da médium. Depois que ela terminou também. E pesamos ela antes e depois, para ver se havia alguma interferência nessa tipo de mediunidade por materialização. Só sei que os espíritos que vinham, era uma coisa muito interessante, reverenciavam-se ao Chico Xavier. Para eles era um encontro muito importante para esses espíritos que se manifestaram. O caso descrito pelo médico Eurípides Tarran ocorreu em 1964. Para o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, a sessão teria sido uma farsa e Chico Xavier possivelmente enganado. Tempos depois, a médium que promoveu a materialização, Otília Diogo, foi surpreendida em fraude, com as vestes da freira em uma maleta. Idealizador do Museu Casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, Geraldo Lemos defende que o fato não descarta a autenticidade daquela experiência. Ele lembra que muitos médiuns, por algum motivo, perdem a mediunidade e depois recorrem a truques para se manterem em evidência. Agora que nós vamos conversar com o Reverendo Lucas, tudo bem? Olá. Prazer em recebê-lo. Como que a gente se cumprimenta agora? E como que eu cumprimento o reverendo? Assim. Tudo bem, reverendo? Melhor agora, Regina. Eu digo mesmo, digo mesmo. Obrigada por ter vindo. Uma honra, uma honra. Estou falando desde o começo do programa, é transcomunicação. Instrumental. Instrumental. TCI. T Ah, é de mais tatu, fácil, C de TCI. casa e de igreja. Por que transcomunicação instrumental? Porque o nome já é bem didático, né? Pois é, exatamente. Bom, primeiro, boa tarde para o pessoal. Não é? Na verdade, a ciência da transcomunicação instrumental, ela começou a ser encabeçada por um padre católico romano, chamado Padre Robert Lendel. Há quanto tempo? Isso no final do século XIX, início do século XX. Então é uma tradição. Padre Robert simplesmente foi o cara, ele foi um gaúcho, que nascido em Porto Alegre, que é o pai do telégrafo. Reverendo, por isso que é uma ciência. Por isso que é uma ciência. Ele foi o cidadão que, dentro da sua capacidade inventiva e do seu apelo científico, inclusive na época muito combatido pela própria igreja. Imagino. Claro.
mas ele que abriu todos os caminhos para que a rádio e a televisão, porque ele começou a trabalhar com as ondas eletromagnéticas, para além do som e da luz. Ele trabalhava usando o quê? As tecnologias mais primárias de captação de onda. E nessas captações de onda, que daí veio a decodificação do telégrafo e etc, etc, ele começou a prospectar vozes. Algumas vozes muito interessantes, transdimensionais, que décadas depois, hoje a ciência, à luz da física quântica, vai falar sobre a teoria das cordas. Ou seja, nós estamos com 10,999999999, ou seja, 11 dimensões infinitas e paralelas entre si. Nesse exato momento onde estamos, por sinal, na terceira dimensão, onde tudo aqui é pautado em altura, largura e profundidade. Então, existem planos paralelos ao nosso, tão reais e vívidos como o nosso, e a transcomunicação é um caminho para contactar. O som, pelo que você está falando... Posso te chamar de você? Deve, pelo amor de Deus. O Deus. som, pelo que o reverendo está falando, é uma dessas dimensões, porque eu não vejo. Perfeito. Eu não sinto, mas eu escuto. E quando eu ligo o rádio, então assim, eu tenho certeza de que é real, porque eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. A energia, a matéria-prima básica de todo o existir é o átomo, certo? Certo. Quando ele entra na dimensionalidade, como que ele é percebido num primeiro momento? Na forma, no mundo da forma, em luz e som. Então, luz e som, átomos. Tudo é composto de átomo. Essa lindíssima mesa de centro, ela contém células e, por sua vez, as células são compostas do quê? Partículas, que são os conglomerados de átomo. Meu corpo também. Todos os nossos, tudo no ar. Olha, isso é ciência. Existe um fenômeno científico chamado de reencarnação quântica, que não tem nada a ver com o aspecto espírita. Religioso. Mas por quê? Porque as mesmas partículas de ar que eu e você estamos respirando nesse momento são as mesmas que os homens das cavernas respiravam. Porque no mundo do átomo não tem prazo de validade, não tem movimento de início e de fim. Eu nunca tinha pensado nisso. É eterno. É tão interessante. É o mesmo ar. É o mesmo ar, a mesma partícula de ar. Para você ter uma ideia, é tão interessante isso que Buda vai ser um dos pilares, até que Albert Einstein vai falar que o budismo se relaciona muito bem com a ciência, porque Buda vai falar da mente não nascida, esse aspecto eterno que a nossa consciência é. E olha que interessante, há mais ou menos uns 10 anos para cá, a comunidade neurocientífica, por testes de scanner, provou que quando há o falecimento de um corpo, então não há mais as renovações celulares, a cada 20 minutos isso acontece. Fisiologicamente nós não somos os mesmos a cada 20 minutos. Que interessante. Numa única respiração, centenas de milhares de células morrem e centenas de milhares de células nascem. Num desencarne, vamos dizer assim, quando não há mais esse fenômeno, ainda assim as ondas vibratórias inerentes à nossa atividade cerebral permanecem. Por quanto tempo? Para sempre? A de eterno. Se você imaginar que a energia, isso a ciência não sabe precisar por quanto tempo, ainda é um dilema, mas se a energia ela é eterna, se a gente parar para pensar que o cosmos, ele é forjado essencialmente 99% por matéria de energia escura, vívida, ativa. Reverendo, você já assistiu um filme chamado Quem Somos Nós? Quem Somos Nós? Quem Somos Nós. Se você se interessa por esse assunto, assista esse filme, se chama Quem Somos Nós. Está disponibilizado no YouTube, tem o livro, e está muito interessante e ajuda a entender um pouco melhor todo esse... Porque são conceitos que, num primeiro momento, a gente sente que faz sentido, mas demora um pouco para processar, né, Reverendo? Para a gente ir processando, até porque a transcomunicação e tantas outras técnicas, elas são, apesar de terem sido encabeçadas no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é comum. As famílias tomam mão de um gravador, métodos até mais precários, mais primordiais, né, de transcomunicação, outros já são mais avançados, com a tecnologia mais moderna, etc. Mas é comum. Aqui no Brasil ainda é um tabu, porque a gente tem muito aquela coisa do desconhecido, do mistério, do receio. Entra o aspecto doutrinário, não é? E a gente tem que considerar que quando falamos de transcomunicação, não se tratam necessariamente de espíritos de antepassados. Poderíamos estar contactando também outras dimensões, seres intergalácticos. Aí isso, num primeiro momento, pode parecer uma loucura, ainda mais um padre, apesar de anglicano, está falando sobre isso.
Mas não podemos negligenciar o fato de que a própria Igreja Católica Apostólica Romana tem investido muito no campo de pesquisa astronômica. Verdade. Né? Estabelecendo observatórios de grande proporção, inclusive nos Estados Unidos. Alta tecnologia, no próprio Vaticano, tem já falado sobre o assunto. Então existem muito mais coisas, como dizia William Shakespeare, entre céus e terra, do que prevê a nossa vã filosofia. O reverendo trouxe para a gente umas fotos, trouxe uns áudios, eu estou vendo aqui... Equipamento, um arsenal. Me dá um minutinho, que eu preciso ir para aquela dimensão lá. Aquela dimensão lá, mas eu já venho. Fechado. Aqui no programa a gente às vezes muda de dimensão, vai né? Mas depois Deus a gente... volta, pelo amor de Deus. Amém. Mas a gente retoma. Daqui a pouco ele vai mostrar umas fotos e uns áudios que ele trouxe. O reverendo Lucas trouxe umas fotos. Vamos ver as fotos, reverendo? Vamos. E aí o reverendo vai explicando o que significam as fotos. Cadê? Ah lá. O que é essa foto, reverendo? Perfeito. Olha que interessante. Ó, alguns estudos de transimagens. Aliás, eu quero aproveitar e mandar um beijão para Marlene Ferreira, que é nossa ministra lá na comunidade, uma transcomunicadora de mão cheia. E todo esse arsenal veio essencialmente dela e, diga-se de passagem, boa parte deles abalizados, tá, por pesquisadores com laudos de que não houve nenhum tipo de fraude, né? Mas aqui é um experimento em que ela fez com plástico bolha, refletindo imagens de cromoterapia, para que houvesse, então, eventualmente, a manifestação de consciências que quisessem interagir e se manifestar. Ela é essa moça bonita? Não. Pois é, aí Você não. tá brincando. Diretamente, tem algumas transimagens em que está ela tirou foto do plástico simplesmente bolha. do plástico bolha. Aqui a manifestação, que lindo. Você tá brincando, Olha reverendo. Aí, ela tirou foto do plástico bolha, apareceu essa moça? Apareceu essa moça, não é? E que não deu, na ocasião, o nome e nem manifestou por transcomunicação nenhum nome. Só apareceu na foto. O precedente tem alguém aqui com muita respeitabilidade, claro. Tem alguém aqui que quer interagir, que quer se manifestar, que quer conversar, ela se manifestou. Vamos ver outra foto. Aqui essa imagem mostra uma criatura de aparência reptiliana. Exato. Eu vejo dois olhos. Dá pra ver na TV. Exatamente. Parece uma coruja também. Também, mas tem uma que tem uma coruja mais evidente, notada e a coruja tem um sentido que já vou te explicar por quê. Mas é interessante dos reptilianos porque muitas teorias falam sobre a presença deles, né? E é interessante que as crenças mais primitivas, falam sobre a presença de seres humanoides e répteis. Se a gente for pegar, por exemplo, na tradição africana, em Daomé, de mão cheia, ela é uma querida, além de ser uma grande terapeuta, um beijo para ela e para o Sormani, o marido dela. Olha a nebulosidade, a presença, o tom de azul, num ambiente em que o fundo era um TNT totalmente preto. E não havia nenhum impacto de lente, a não ser uma lanterna. Tá. Reverendo, e a gente tem que considerar que o tempo em outras dimensões é completamente diferente. O cronos, horário, relógio, calendário é uma construção nossa. Se nós fôssemos daqui para Plutão, um planetóide, o último, pelo menos oficialmente, do nosso sistema solar, um ano em Plutão são 283 anos nossos aqui na Terra. Eu acho o máximo, porque muda toda a nossa percepção de espaço-tempo. Né? Então, a gente tem que considerar também. Então, um trabalho todo minucioso que é feito, e nós temos um trabalho de transcomunicação na capela, onde a tentativa, então, de se captar, e temos alguns áudios aqui muito interessantes. Vou ter que sair de novo. Vai lá. Mas para a gente não perder nosso tempo, a gente deve ter mais uns 10, 15 minutos de conversa. Bora. Então, a gente vai ouvir o áudio, o reverendo fica à vontade para falar o que quiser, inclusive para ver se alguém aqui quer se comunicar conosco. Aí a gente ativa o Spirit Box. Joia. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu estava conversando. Esse programa existe há 41 anos, quase a maior parte do tempo aqui. Quanta gente já passou? Não sei, se de repente tem alguém querendo se... Não sei, entendeu? Reverendo, vamos ouvir os áudios? Só uma observação importante. À vontade. O pessoal precisa entender que TCI, quando a gente fala de transcomunicação, não tem nada a ver com religião, com doutrina. E as pessoas podem até assustar ver um cara vestidinho de padre, com colarinho. Por sinal, esse colarinho aqui, tão usado pelos clérigos, foi uma criação dos anglicanos. Klesman, homem do clero. Mas nós temos, por exemplo, além do padre Robert Lendel, que eu te disse, o padre François Brunet, que foi um francês que nos anos 90 lançou um livro chamado Os Mortos Nos Falam,
onde ele demonstrava, inclusive, investigativamente, os trabalhos dele na França com transcomunicação. O padre Léo Schmidt, né, que foi um padre suíço, que inclusive foi condecorado nos anos 70 pelos exímios trabalhos que ele prestou no campo da transcomunicação. Então, gente, não tem nada a ver com doutrina. Religião. Até porque durante muitos anos o conhecimento era quase que exclusivamente da instituição religiosa. Isso é. desde os primórdios. Exato. Tá? Vamos ouvir os áudios. Vamos. Desculpa. Vamos ouvir os áudios. Pois é, isso aqui foi no contato, lembrando que cada palavrinha tem que ser aprumadamente, minuciosamente trabalhada. Então, o que acontece? Aqui era justamente um áudio em que o pesquisador tinha essa pergunta: e aí, vou para o mundo da batina ou não vou? E a resposta: por batina solta o sorriso que lhe dará. E foi com esse aparelhinho? Não, na verdade, aí o sistema outro. em laboratório é com computadores mesmo, até notebooks e instrumentos de edição de áudio, aí você só libera nos aparelhos de rádio comum os ruídos brancos. Vamos ouvir o próximo, por favor. Esse tá mais audível, por favor. Esse tá mais audível. Tá bem audível. Esse tá mais tá bem audível. A graça. Quer ver? Vamos ouvir de novo? Esse tá mais audível. Na verdade, era um contato aqui. Em que o fundo era um TNT totalmente preto. E não havia nenhum impacto de lente. Assista esse filme, se chama Quem Somos Nós, está disponibilizado no YouTube, tem o livro, e está muito interessante e ajuda a entender um pouco melhor todo esse, porque são conceitos que num primeiro momento a gente sente que faz sentido, mas demora um pouco para processar. Para a gente ir processando, até porque a transcomunicação e tantas outras técnicas, elas são, apesar de terem sido encabeçadas no Brasil, esse assunto, assista esse filme, se chama Quem Somos Nós. Esse assunto, assista esse filme. Esse assunto, assista esse filme, se chama Quem Somos Nós, está disponibilizado no YouTube, tem o livro, e está muito interessante e ajuda em tudo, tem o livro, e está muito interessante, tem o livro, e está muito interessante, e ajuda a entender um pouco melhor todo esse, porque são conceitos que no primeiro porque são conceitos. Assista esse filme, se chama Quem Somos Nós, está disponibilizado no YouTube, tem o livro, e está muito interessante e ajuda a entender um pouco melhor todo esse, porque são conceitos que num primeiro momento a gente sente que faz sentido, mas demora um pouco para processar. Para a gente ir processando, até porque a transcomunicação e tantas outras técnicas, elas são, apesar de terem sido encabeçadas no Brasil,
mas nos Estados Unidos, por exemplo, é comum, já são mais avançados. Aí isso num primeiro são seres intergalácticos. Aí isso num primeiro momento pode parecer uma loucura, ainda mais um padre, apesar de anglicano, está falando sobre isso. Mas não podemos negligenciar o fato de que a própria Igreja Católica Apostólica Romana tem investido muito no campo de pesquisa astronômica. Primórdios. Exato. Vamos ouvir os áudios. Vamos. Desculpa. Vamos ouvir os áudios. Ele prestou no campo da transcomunicação, então, gente, não tem nada a ver com religião. Ele prestou nos trabalhos, ele prestou no campo da transcomunicação, então, gente, gente, não tem nada a ver com religião. Até porque durante até porque durante muitos anos o conhecimento era quase que exclusivamente da instituição religiosa. Isso desde os primórdios. Exato. Vamos ouvir os áudios. Vamos. Desculpa. Vamos ouvir os áudios. Desculpa. Vamos ouvir os áudios. 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 Pois é, isso aqui foi uma... a respeito... Você tá mais alto? Quer ver? Vamos ouvir de novo?
Quer ver? Vamos ouvir de novo? Esse tá mais audível, por favor. Os aparelhos de rádio comum, books e oratória com não esquece. Aproximadamente. Vamos ouvir os áudios. Os áudios. Pois é. Isso aqui foi no contrato, lembrando que cada palavrinha tem que ser isso aqui foi no contrato, lembrando que cada palavrinha tem que ser, lembrando que cada palavrinha tem que ser minuciosamente trabalhada. Então o que acontece? Aqui era justamente um áudio em que o pesquisador tinha essa pergunta: e aí? Vou pro mundo? E aí? Vou pro mundo da Marte. Não vou. E a resposta: vou. E a resposta: por batina solta o sorriso que lhe dará. E foi coisa para além. Não, na verdade foi coisa para além. Não, na verdade aí o sistema em laboratório foi coisa para além. Não, na verdade aí o sistema em laboratório com computadores mesmo, até notebooks e instrumentos de edição de áudio. Aí você só libera nos aparelhos de rádio comum os brancos aos ruídos brancos. Vamos ouvir o próximo, por favor. Por favor. Esse tá mais audível. Por favor. Esse tá mais audível. Esse tá mais boa graça. Quer ver? Vamos ouvir de novo? Por favor. Esse. Por favor, Simão. Por favor. Por favor. Por favor.
Esse tá mais audível. Esse tá mais audível. Tá bem audível. Esse tá mais... Tá bem a audível. graça... Quer ver? Vamos ouvir de novo? Quer ver? Vamos ouvir de novo? Esse tá mais audível. Na verdade, era um contato aqui a respeito de um primo que tinha falecido. E se o primo queria passar algum recado, e ele dizia, né? E inclusive tem áudios muito interessantes da mãe, também falecida, de um querido amigo. Em pesquisa, ela se manifestou Tem bastante. mais algum? E se o primo queria passar algum recado, e ele dizia, né? E inclusive tem áudios muito interessantes da mãe, também falecida. E se o primo queria passar algum recado, e ele dizia, né? E inclusive tem áudios muito interessantes da mãe, também falecida, de um querido amigo. Em pesquisa, ela se manifestou comigo. Em pesquisa, ela se manifestou. Ela se manifestou. Tem mais bastante. algum? Ah, tem um monte, mas vamos, o fator tempo. Vamos ouvir mais um. Porque tem muita coisa pra gente fazer. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui foi no contato, lembrando que cada palavrinha tem que ser aprumadamente, minuciosamente trabalhada. Então, o que acontece? Aqui era justamente um áudio em que o pesquisador tinha essa pergunta: e aí, vou para o mundo da batina ou não vou? E a resposta: por batina solta o sorriso que lhe dará. E foi com esse aparelhinho? Não, na verdade, Foi aí o com sistema outro. em laboratório é com computadores mesmo, até notebooks e instrumentos de edição de áudio, aí você só libera nos aparelhos de rádio comum os ruídos brancos. Vamos ouvir o próximo, por favor. Esse tá mais audível. Tá bem audível. Esse tá mais... Tá bem audível. A graça... Quer ver? Vamos ouvir de novo? Quer ver? Próximo, por favor. Próximo, por favor. Mais um. Porque tem muita coisa pra gente fazer. Aqui, ó. Mãe chamar dizer. Foi a mãe de um querido amigo. Contato aqui. Mostra por batina, solta o sorriso que lhe dará. Foi com esse aparelhinho. Não, na verdade, isso aqui foi Esse tá mais audível. Tá bem audível. Esse tá mais... Tá bem audível. A graça... Esse tá mais... Um primo de um querido.
Aqui, ó. O pesquisador tinha essa pergunta: vou pro mundo da Martina ou não vou? E a resposta por Martina solta o sorriso que lhe dará. Foi coisa para além. Não, na verdade, aí o sistema em laboratório com computadores mesmo, até notebooks mesmo, até notebooks mesmo, até notebooks e instrumentos de edição de áudio, aí você só libera nos aparelhos de rádio comum os ruídos brancos. Vamos ouvir dos brancos. Vamos ouvir o próximo. Por favor. Próximo. Por favor. Por favor. Esse tá mais audível. Bem audível. Esse tá... Vamos ouvir o próximo. Por favor. Vamos ouvir o próximo. Por favor. Por favor. Esse tá mais audível. Bem audível. Esse tá mais... bem audível. A graça... Quer ver? Vamos ouvir de novo? Quer ver? Vamos ouvir de novo? Esse tá mais audível. Na verdade, era um contato aqui a respeito de um primo que tinha falecido. E se o primo que tinha falecido, e se o primo queria passar algum recado, e ele dizia, né, inclusive tem áudios muito interessantes da mãe, da mãe também falecida, de um querido amigo. Em pesquisa ela se manifestou. Ela se manifestou. Em pesquisa ela se manifestou. Ela se manifestou. Tem mais algum? Tem um monte. Tem mais algum? Tem um monte, mas vamos, o seu fator tempo. Vamos ouvir mais um. Porque tem muita coisa pra gente fazer. Aqui, ó. Aqui, ó.
Mãe chamar dizer. Foi a mãe de um querido amigo nosso, eu vou poupar o nome dele aqui. Sim, não precisa. E ela faleceu há uns meses atrás, ele estava sofrendo muito, e aí ela E aí ela se manifestou e ela liberou vários áudios na ocasião. E o que o reverendo quer mostrar? Ou a gente já pode ver se tem alguém querendo se comunicar? Vamos lá, é pra já. Por exemplo, esse equipamento... Vai. É pra já. Por exemplo, esse equipamento... Vai. É pra já. Por exemplo, esse equipamento... Vai. Chama... É pra já. Por exemplo, pra já. Por exemplo, esse equipamento... Vai. Esse equipamento... Vai. 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 Chama-se Spirit Box. Vai. Chama-se Spirit Box. Como eu disse, Spirit Box. Como eu disse, é uma técnica, é o que tem de mais moderno hoje. Ele libera em ondas médias e curtas, ou seja, AM e FM, os ruídos brancos, os ruídos brancos. Por enquanto a gente está ouvindo só um chiado. Por enquanto a gente está ouvindo só um chiado. Só o chiado. Naturalmente, a gente tem muita interferência. Por enquanto a gente está ouvindo só um chiado. Só o chiado. Naturalmente, a gente tem muita interferência aqui, tá? Então, prospectar um áudio em tempo real, eu acredito que vai dar um áudio em tempo real, eu acredito que vai ser muito difícil. Mas tem uma técnica que eles se comunicam. Mais comumente, que é pelo Morse. Amigo nosso, é pra já. Por exemplo, esse equipamento chama-se Spirit Box. Como eu disse, é uma técnica, é o que tem de mais moderno hoje. Ele libera em ondas médias e curtas, ou seja, AM e FM, os ruídos brancos. Por enquanto a gente está ouvindo só um chiado. Só o chiado. Naturalmente, a gente tem muita interferência aqui, tá? Então, prospectar um áudio em tempo real, eu acredito que vai ser muito difícil. Mas tem uma técnica que eles se comunicam mais comumente, que é pelo Morse, pelo código primário de telégrafo, pelo medidor de temperatura. Vamos ver se ele acusa a presença de alguém aqui. Como que a gente vai saber, reverendo? Eles vão apitar. Vão se fazer entender. Então, pelo código primário de telégrafo, pelo medidor de temperatura. Vamos ver se ele acusa a presença de alguém aqui. Como que a gente vai saber? A presença de alguém aqui. Como que a gente vai saber, reverendo? Eles vão se fazer entender. Vão se fazer entender. Então, tem alguém aqui? Alguém quer se manifestar?
pelo medidor de temperatura. Vamos ver se ele acusa a presença de alguém. Vamos ver se ele acusa a presença de alguém aqui. Como que a gente vai saber, reverendo? Eles vão se ver, reverendo. Eles vão se fazer habitar. entender. Vão se fazer entender. Então, tem alguém aqui, alguém que quer se manifestar? Acontece quando ele libera, O que acontece quando ele libera? Ele sente a presença de alguma energia interferindo no local. Ele automaticamente ele pisca. A gente fez esse teste, por exemplo, no corredor, com uma das meninas da produção. Mas pisca, tem que mostrar. Meninas da produção. Mas pisca, tem que mostrar. Já começou a piscar. Tem que mostrar. Já começou a piscar. Tem que mostrar. Da produção. Mas pisca, tem que mostrar. Já começou a piscar. Tem que mostrar. Já tem uma interferência. Tem que mostrar. Já começou a piscar. Tem que mostrar. Pisca, tem que mostrar. Tem que mostrar. Pisca, tem que mostrar. Pisca, tem que mostrar. Já começou a piscar. Tem que mostrar. Tem que mostrar. Já começou a piscar. Tem que mostrar. Já começou a piscar. Tem que mostrar. Já começou a piscar. Tem que mostrar. Já tem uma interferência, eu não sei, aqui. Aí, peraí. Aqui. Aí, peraí. Olha lá, tá piscando, tá vendo? Não. Olha lá, tá piscando vermelhinho, ó. Olha o barulhinho, Olha o barulhinho. Olha. Vi. Estão vendo o... Vi. Estão vendo o quê? É porque já tem uma presença. É porque já tem uma presença. Tem uma presença diferente. Olha lá. Várias. É porque já tem uma presença. Tem uma presença diferente. Olha lá. Várias. Quem? Se tivesse alguém aqui que quisesse conversar,
Quem? Se tivesse alguém aqui que quisesse quisesse conversar, Se quer conversar, se quer conversar, a gente quer ouvir. Quer ouvir. Ok. Se quer conversar, a gente quer ouvir. Ok. Quer ouvir. Ok. E agora tem muita energia. Quer ouvir. Ok. E agora tem muita energia. E vê que ele não para Não de para, apontar. É porque tem muito. O que acontece? Vamos partir do princípio que estamos numa dimensão paralela, entendemos que a gente desencarnou. E ao contato, Allan Kardec, por exemplo, no Livro dos Espíritos, vai falar muito sobre isso, sobre o magnetismo do pensamento, a energia magnética, ponto. Então, o simples fato de estarmos conversando e com interferência térmica. A partir do princípio que estamos numa dimensão paralela, entendemos que a gente desencarnou. E ao contato, Allan Kardec, por exemplo, no Livro dos Espíritos, vai falar muito sobre isso, sobre o magnetismo do pensamento, a energia magnética, ponto. Então, Allan Kardec
contato. Allan Kardec, por exemplo, no Livro dos Espíritos, vai falar muito sobre isso, sobre o magnetismo do pensamento, a energia do pensamento, a energia magnética, ponto, magnética, ponto, magnética, ponto. Então, o simples fato de estarmos conversando e aqui não está falando sobre a interferência de ondas, por isso que eu não estou nem me preocupando com o áudio aqui. É simplesmente com a interferência térmica. Aqui está tendo a adulteração térmica sobre energias que estão adulterando